Oi, tudo bem? Eu me chamo Raiane Gouveia e eu criei esse canal na minha opinião, mas qual é a sua? Eu criei esse canal com o objetivo de trazer notícias semanais com uma liberdade de expressão. Óbvio, sempre com um tiquinho dos meus comentários e da minha opinião, é claro. Sempre de forma democrática, mas apenas a verdade escancarada. O assunto de hoje é como está a economia do Brasil? Como anda o PIB nacional? E o mais importante, como anda o PIB do mundo? Vem comigo que eu te conto. No dia 3 de março de 2021, foi divulgado o PIB, o Produto Interno Bruto, brasileiro, é claro que eu estou falando agora. Nós tivemos uma queda de 4,1% neste ano de 2020. Óbvio que essa informação já era esperada pelos nossos jornalistas. Por esse motivo, vimos manchete como: o Brasil tem menor PIB na história em 30 anos. E várias outras que eu vou passar aqui para vocês. Além dessas manchetes, as minhas redes sociais ficaram cheias de postagens do tipo: cá entre nós, pagar R$70 no quilo da carne e 100 no gás, 5 na gasolina e ainda dizer que o país está melhorando é ser idiota demais. Temos algumas outras postagens desse tipo, como: dos criadores do Eu Avisei, vem aí, bem feito, a gasolina R$6,20, se lascou. Enfim, temos essas outras que eu vou colocar aqui para vocês também. Porém, a pior delas para mim foi essa. Se o Haddad tivesse ganhado, todo mundo estaria vacinado e não teríamos tantos mortos e nem tantos quebrados desempregados. Além da complementação, se o Haddad ou o Lula tivesse ganho, nós não estaríamos com o país nessas condições. Eu preciso concordar com esse cidadão. Se o Haddad ou o Lula realmente tivesse ganho, com certeza o país não estaria nessas condições. Por isso que eu sempre digo, graças a Deus nós temos um presidente conservador e democrático. Mas vamos parar de ficar falando o que o povo posta e vamos aos fatos. Não devemos esquecer que nós estamos vivendo em uma pandemia. E óbvio, falando do PIB, nossos jornalistas fizeram questão de ignorar os outros dados do PIB que foram divulgados juntos. A OCDE, que é a Organização para a Cooperação do Desenvolvimento Econômico, e o Banco Mundial divulgaram o PIB de todo o mundo. Mas se a economia do Brasil está ruim, significa que a economia dos outros países está melhorando, certo? Vamos analisar por continentes. Na Ásia, nós temos a Rússia com queda de 5% e o Japão com queda de 4,8%. Vamos enfatizar, né, gente, que é o Japão com queda de 4,8%. Na Europa, nós temos uma queda maior ainda. A Alemanha teve queda de 5%. Na França, uma queda de 8,2%. No Reino Unido, uma queda de 9,9%. Na Espanha, uma queda de 11%. Na América do Norte, nós temos o Canadá com 5,4% e os Estados Unidos com 3,5%. Na América Latina, nós temos, com a menor queda do PIB, o nosso país maravilhoso, Brasil, com 4,1%. Lembrando das postagens da reclamação da galera do mimimi, falando que nossa economia está um caos, que o país está em colapso, vamos olhar um pouquinho para os países que estão sendo governados pela galera da esquerda. O México teve o PIB menos 8,5%. Agora eu quero falar de um país que eu estou um pouquinho muito assustada com o PIB deles. É a nossa vizinha a Argentina, que está menos 12,3%. É importante eu trazer esses números para vocês verem
que o mundo todo está em colapso devido à pandemia. Agora que nós já possuímos uma visão realista de como está o mundo economicamente falando, vou tentar mostrar para vocês o porquê, na minha opinião, o Brasil melhorou muito. Nós temos um dado do FMI, que é o Fundo Monetário Internacional, que previu como economicamente o PIB do Brasil seria. Seria de menos 9,5%, o que nós atingimos menos da metade da previsão feita por eles. Na verdade, deu exatamente 56,8%. Eu fiz questão de calcular. O que demonstra que o Brasil vem economicamente melhor do que qualquer previsão. Então eu quero trazer para vocês 5 medidas que o governo federal executou para que a gente conseguisse ter essa queda no PIB menor do que o esperado. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Se você não concorda com esse dado de que o Brasil está melhorando e sobre a minha opinião de que nós estamos indo de vento em polpa, me desculpa, mas você quer só... Não quero usar um termo muito corriqueiro aqui, então eu vou dizer que você quer apenas denegrir a imagem do nosso governo eleito democraticamente. Mas vamos às 5 ações. A primeira medida foi a flexibilização dos contratos de trabalho, que trouxe estabilidade para os contratos dos trabalhadores da CLT, que beneficiou mais de 10 milhões de trabalhadores. Inclusive, eu fui beneficiada com essa primeira medida. A segunda medida foi as linhas de financiamento para a empresa, que levaram ao marco histórico de 4 trilhões de reais de empréstimos. A terceira medida foi a do FGTS, que também fui beneficiada com essa ação. A primeira foi o saque emergencial do FGTS, que teve o valor disponível de um salário mínimo para todos os trabalhadores. A segunda do FGTS foi o fato de disponibilizar o saque aniversário, que nós podemos sacar anualmente no mês do nosso aniversário. E ainda assim, tem o adiantamento, que é tipo um empréstimo do FGTS, que nós conseguimos tomar emprestado esse dinheiro dos próximos 2 anos do saque aniversário. A quarta medida foi a suspensão de dívidas dos governos estaduais e dos municípios e o repasse de valores extraordinários para lidarem com a pandemia. A quinta e última medida é o repasse do auxílio emergencial, que foram de 320 bilhões de reais, ou seja, quase 10 anos que era pago do Bolsa Família para inúmeras famílias que ajudaram imensamente com esse repasse. Inclusive, conheço muitas famílias que foram beneficiadas com essa ação do governo federal. Para encerrarmos, vou trazer alguns dados para vocês da nossa economia de 2015 e 2016, quando nós vivemos um colapso, economicamente falando. Em 2015, nós tivemos uma redução de empregos, ou seja, foram empregos extintos de 1,5 milhão. Em 2016, nós tivemos 1.300.000 empregos extintos. Em 2020, lembrando, em 2020, em meio à pandemia, nós tivemos 142 mil empregos, ou seja, 142 mil trabalhadores a mais. Vou trazer mais alguns dados da inflação de 2015, que eram 10,67%, em 2016, 6,41%, e em 2020, 4,5%. Os juros da taxa Selic, que em 2015 era 13,3%, em 2016, 14%, e em 2020 nós temos a taxa histórica mínima, óbvio, de 2,5%. Lembrando, mais uma vez, que nós estamos em meio a uma pandemia. Em 2020, nós já tivemos todas essas melhoras no nosso lindo Brasil. Uma economia que sobreviveu a esse 2015, a esse 2016 e que vem sim crescendo em 2020, nós temos uma propensão de crescimento de 3,1%
de 2021 para 2022. Esperamos sim alcançarmos esse dado. Mesmo eu sendo mãe, trabalhadora, esposa, cristã, estou aqui para trazer sempre esses tópicos para vocês e demonstrar a minha opinião para que a gente consiga levar uma reflexão a mais pessoas. Então, meus amigos, por hoje é isso. E eu peço que se você assistiu o meu vídeo até aqui, por favor, curta, comente a sua opinião e compartilhe com seus amigos para que eu consiga saber a opinião deles também. Lembrando que se você chegou até aqui e não tem a mesma opinião que eu, essa é a minha opinião. Você não precisa concordar. E por hoje é isso, meus amigos. Tchau, tchau!